Todos que estão aqui, muito obrigada pela presença. A ideia é uma aula aberta, né? Hoje eu estou recepcionando já alguns alunos do curso Jardins e Vasos, tá? Mas a gente está fazendo essa aula aberta justamente porque tem sempre aquelas pessoas que estão na dúvida, né? Se querem fazer o curso, o que o curso vai realmente abordar de conteúdo. Então, nós vamos tirar todas essas dúvidas aqui. Na verdade, eu vou explicar para vocês e, ao mesmo tempo, eu já vou recepcionando os meus alunos do curso. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem interromper, é só abrir o microfone e pode perguntar durante a apresentação, ou, se preferir, também no final a gente vai ter um tempo para a gente poder estar falando, respondendo vocês aí. Tá ok? Dúvidas? Eu só peço que tenham cuidado de deixar o microfone fechado agora, né? Para que não venha barulho de outros ambientes, né? Boa noite, querida professora. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fátima. Boa noite. Não estou te vendo, não, mas já sei que é você. Todo que acordei. Bem-vinda, Fátima. Fátima é ex-aluna, ó, já está ganhando dinheiro com o curso, não é isso, Fátima? Perfeitamente, tanto com vasos como com irrigação, né? Ah, então tá bom, hein? Porque aí é vasos com irrigação localizada. Muito bem. Tá vendo? Já vou colocar você para dar uma aulinha lá na frente, então. Bom, então vamos lá, pessoal. Boa noite novamente. Eu vou me apresentar oficialmente. Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? Outros já estão conosco toda semana no nosso webinário. Então a gente já tem essa liberdade de estar conversando com todo mundo de uma forma bem mais íntima, né? Mas então vou me apresentar oficialmente. Meu nome é Simone Ribeiro, sou, né, a instrutora desse curso de Jardins em Vaso. Sou formada em agronomia, tenho especialização em paisagismo e sou técnica em paisagismo também pela Escola de Paisagismo de Brasília. Né? Então, sou engenheira agrônoma e paisagista. Trabalho com projetos, com consultorias, né? Estou hoje como coordenadora da Escola de Paisagismo, sou empresária, tenho especialização em nutrição mineral de plantas e fruticultura, tá? Para mim, as duas paixões, né, da minha vida são o paisagismo e a fruticultura. Então, hoje eu sou muito feliz que eu posso unir os dois conceitos, porque todo jardim nós podemos ter frutíferas, né, nesse jardim, inclusive em vasos, né? Até já foi um pedido, né, da própria Fátima para a gente fazer um webinário de frutíferas em vasos, né? Vou fazer. Daqui uns dias a gente faz. Então, eu tenho essa, né, nutrição mineral de plantas, fruticultura, que tem tudo a ver com o desenvolvimento das nossas plantas. Fui professora, quer dizer, sou professora já há algum tempo, né? Não vamos entrar em detalhes, mas dei aula na disciplina de fruticultura na UniRV por 3 anos, na verdade. Depois me mudei para Brasília, sou goiana, né, com muita honra, mas estou em Brasília há 18 anos já. E dentro da Escola de Paisagismo de Brasília eu tenho algumas disciplinas, né, todas envolvidas com agronomia, né, e com paisagismo. Então, para quem não me conhecia, está aí mais ou menos parte do meu currículo. Jardins em vasos, esse é o nosso tema de hoje, né? Por que
jardins em vasos? Por que eu criei esse tema? Porque eu quero trabalhar um curso nesse tema. Na verdade, esse curso ele já existe, tanto é que nós vimos aqui uma aluna, né, que já fez esse curso, só que ele existia num formato totalmente presencial. Às vezes a gente tinha 2, 3 dias de aulas, já tivemos um único sábado, o dia todo como workshop, só que, na verdade, ele era muito mais sintetizado, né? Nós tínhamos ele no formato mais resumido. E agora eu resolvi realmente ampliar o conteúdo desse curso para a gente ver detalhes, né? Desde como escolher o vaso, né? Passando por materiais, por cores, né? As influências das cores, né? Quando a gente faz composição. Então, nós vamos passar por tudo isso, por cachepôs, vários diferentes tipos de materiais e que todos eles podem ser utilizados como vasos ou como cachepôs, mas vamos passar principalmente pela escolha das plantas e os dois juntos, que a maioria erra justamente na hora de escolher o vaso e a planta e fazer a composição. Por quê? Porque escolhe errado, escolhe um vaso que não pode suportar aquela planta, ou vice-versa, né? Então, nós vamos passar por todos esses detalhes, vamos passar por plantio, por adubação, então nós vamos plantar e vamos fazer a manutenção. E vamos passar também detalhadamente por irrigação, por iluminação, e ainda tem alguns bônus aí. Mas por que jardins em vasos nesse momento? De repente eu poderia ter desistido desse curso, já que a pandemia, né, me tirou essa aula presencial que a gente tinha ali. Na verdade, nós já tivemos uma turma na pandemia, mas foi um curso também menor, todo presencial, online, presencial. E agora eu resolvi fazer ele nesse formato, porque o conteúdo está muito amplo e facilita muito para que os alunos possam assistir essas aulas quando quiser. Não precisa estar nesse horário marcado. Então, isso é um pedido de muita gente. Acho que a pandemia veio para mostrar isso, que por mais que faz falta presencial, mas que nós também temos um grande público aí querendo aprender e que está distante e gostaria de estar aprendendo conosco e com outros profissionais, né? E, na verdade, o online facilita isso. Então, quando eu falo jardins em vasos, o que eu quero chamar a atenção de vocês? É lógico que eu trabalho com outros jardins há muito tempo, mas por que eu estou chamando tanta atenção de jardins em vasos agora? Porque é uma técnica moderna? Sim, na verdade é uma técnica muito antiga. Por que eu estou dizendo que é moderna? Porque antes a gente não tinha a quantidade de vasos, de acessórios que nós podemos trabalhar hoje. Hoje nós temos uma oportunidade diferenciada de trabalhar com esses vasos, com essas plantas. Nós temos técnicas modernas de plantio, de composição. Então, é um tema super atual e atende a todos os públicos. Aqui, quando eu falo em jardins em vaso, não me interessa se você tem uma sala para colocar esses jardins em vaso, se é uma janela, se é um escritório, um consultório, a fachada de um prédio, seja o que for, uma varanda, uma área externa, que tenha piscina, que tenha churrasqueira, os vasos estão em todos os lugares, tá? Então, ele atende a todos os públicos. Nós podemos trabalhar com vasos e o que eu amo trabalhar com vasos. Quando eu estou falando vaso, estou falando em plantas vivas que estão plantadas, não tem nada de arranjo aqui, tá? Lógico que no final ele é um arranjo, mas nós não vamos perder essa planta, tá? Então, me agrada muito saber que eu posso atender a todos os públicos. E já vou chamando a atenção de vocês, principalmente dos alunos que estão aqui desse curso, que quem escolhe o público que você vai trabalhar é você. Ah, não quero trabalhar com um público que vai me comprar um único vasinho e tal. De repente não é isso que você quer, mas também pode ser interessante. Mas é quem escolhe o público que você vai trabalhar é você mesmo. Não é o público que te escolhe. É você que vai na direção certa desse público. Já começa a pensar nisso. Então, eu costumo dizer que jardins em vaso é uma técnica sem preconceito,
justamente pelo que eu falei, porque independe do tamanho do espaço, independe da situação financeira. Eu posso trabalhar vasos caríssimos, composições caríssimas, como eu posso trabalhar composições simples, com um custo bem menor e que também eu vou fazer de tudo para ficar o melhor. Eu vou ter uma composição que vai agradar o meu cliente, tá? O tempo todo eu vou estar falando aqui para o meu cliente. A ideia desse curso é para que você, é lógico que se você quer aprender para fazer na sua casa, ótimo, mas a ideia é que você aprenda conceitos para que você possa oferecer esse serviço e que tenha retorno financeiro com isso. Essa é a ideia do curso, não é só para você, é para você poder trabalhar com essa técnica também. Ele é democrático, pelo mesmo motivo que eu falei, que nós podemos, né, trabalhar com todos os tipos de público, nós temos, aliás, materiais caríssimos, materiais baratos, e nem por isso são feios ou são de menor qualidade. Tudo depende do trabalho que você vai prestar, do projeto que você precisa desenvolver e do cliente que você está atendendo. Tá? Nós temos isso aí, uma infinidade de materiais para que a gente possa trabalhar isso aí. Tá? Prático. Por que ele é prático? Olha, eu trabalho com jardins em vaso desde na época que eu morava em Rio Verde, Goiás. E era muito difícil trabalhar com jardins em vaso, porque a gente utilizava muito o vaso de cimento, era muito pesado. Então, era difícil você transportar esse vaso, você carregar ele para os lugares adequados, você fazer o plantio, né? Ainda mais se você tinha que plantar ele antes de entregar para o cliente. Dependendo do lugar, a pessoa não queria nenhum tipo de bagunça ali, nenhum movimento com terra, e você tinha que chegar com o vaso pronto. Muito trabalho. Por quê? Por causa do peso. Hoje nós temos materiais levíssimos que nós podemos colocar em qualquer lugar, que nós podemos transportar facilmente, de todos os tamanhos e com o peso muito leve. Isso é muito interessante. Como nós temos materiais pesados que também têm seu lugar. De repente, estamos fazendo áreas externas e precisamos colocar vasos pesados, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive cliente que teve o vaso completo roubado, né? O vaso, planta, tudo roubado, porque estava no meio público, né? Estava ali numa área pública e o vaso não era tão pesado assim, acabou perdendo tudo. Então, hoje não, hoje nós temos facilidade para poder fazer esse transporte, nós temos materiais leves e isso torna um jardim muito prático, tá? Ele também é prático por um outro detalhe. Você pode trabalhar com vários tipos de vasos, plantas, né? E você pode simplesmente depois ter que mudar isso de lugar. E com os vasos você consegue, com outro tipo de jardim você não consegue. Então, mais uma praticidade. Ele traz a proximidade com as plantas para quem não tem área externa, principalmente. Quem tem área externa normalmente já pode cultivar plantas, né? Mas tem pessoas que moram em apartamentos, que moram em outras situações, que não tem esse espaço externo onde poderia ter plantas. E aí nós temos a chance de trazer as plantas para perto dessas pessoas com os vasos. Só que nós temos que fazer isso com técnica, com qualidade, com conhecimento. Me assusta muito quando eu vejo esse excesso de pessoas comprando o excesso de plantas e trazendo para dentro de casa sem se preocupar com que tipo de planta que comprou, que está levando para dentro de casa, sem saber cuidar, tá? Então a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas aprendam a cuidar ou que aprendam a comprar, né? Porque se eu já sei escolher a planta que eu vou levar para casa, eu já vou ter uma manutenção diferenciada, apropriada de acordo com o meu ambiente. Tá? Essa proximidade com as plantas, eu não preciso nem ficar aqui falando, né? Mas a gente sabe que está comprovado que faz muito bem, né? Que todas as pessoas que lidam com plantas melhoram, né? A saúde, tem até mesmo psicologicamente, né? Tem um efeito psicológico muito bom nas pessoas, né? O fato de você cuidar, de você ter uma planta, de você
cuidar daquela planta ali, de você molhar, isso já é uma ação terapêutica, tá? Então, isso está comprovado que melhora, e melhora para crianças, adultos e idosos, tá? Por todas as faixas etárias, sem exceção. Tá? Alguns gostam mais, outros não. Existe até um trabalho sendo divulgado sobre crianças, né? Sobre a questão de você despertar a responsabilidade nas crianças de uma forma mais interessante com as plantas, né? Porque se ela tem que cuidar daquela planta, ela tem uma responsabilidade ali, porque senão a planta vai sofrer. E criança, quando percebe que a planta está sofrendo, normalmente ela não gosta de ver essa situação. E isso desperta muito a responsabilidade nas crianças. Então já tem assim, né, introdução com trabalhos de plantas, e normalmente essas plantas estão em vasos por ser mais fácil justamente de ser colocadas em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em escolas, né, para poder despertar isso na criança. Mas em termos de bem-estar, né, gente, quantas reportagens nós vimos durante a pandemia que as pessoas estavam comprando plantas, por quê? Porque todo mundo que estava realmente ficando mais tempo em casa precisava ter algo para poder, né, mexer, para poder descarregar aquela energia ali, né, de estar presa. E isso foi difundido e nós estamos vendo resultados assim formidáveis com isso. Então, o vaso, ele possibilita isso, né? Trazer uma plantinha. Não é comum na nossa sociedade a gente presentear flores. Que eu quero dizer que não é tão comum, tá? Nós ainda não vamos visitar uma amiga, um amigo e levamos flores, mas é comum as pessoas comprarem flores para si mesma, né? Comprarem vasos de plantas para si mesmo. Só que isso cresceu muito e a tendência hoje é que nós precisamos de profissionais que realmente entendam como trabalhar plantas em vaso. Não é colocar uma planta para que daqui um mês essa pessoa esteja descartando essa planta, que é isso que a gente vê muito, tá? Então, nenhum interesse nisso. Uma outra praticidade que nós encontramos nos jardins em vasos é a diversidade que nós podemos trabalhar. Para quem trabalha com jardim aqui sabe, e o pessoal da irrigação aí também sabe, que eu não posso sair misturando as espécies aí só porque eu gosto de diferentes tipos de espécies, tá? Eu tenho que ter esse cuidado num jardim, né, planejado, eu tenho que fazer o zoneamento e escolher onde eu vou colocar cada tipo, cada espécie, cada variedade de planta. No jardim em vasos, eu simplesmente posso colocar a planta que eu quiser em um único vaso, escolher vários vasos e sair distribuindo essas plantas. Elas não estão no mesmo recipiente. Se elas não estão no mesmo recipiente, eu não tenho problema para manutenção. Quantidade de água que ela tem que receber ou de nutrientes pode ser totalmente diferente da vizinha dela, mas para mim tudo bem. Não tem problema nenhum, elas estão em vasos diferentes, então eu vou fazer a manutenção adequada para cada tipo de planta que eu tiver. Então, isso é muito bacana, porque dá para brincar nas composições, dá para a gente surpreender ali. E nós sabemos que hoje, você poder brincar, você fazer algo diferente que chama atenção, isso é muito bacana profissionalmente. É uma forma de você se diferenciar. Outro detalhe é que nós estamos com deficiência de vitamina D, né? Isso nós já sabemos, Simone, mas o que tem a ver com isso, né? Ah, sim, as pessoas vão buscar mais sol. Na verdade, eu coloquei vitamina D aqui para chamar a atenção, porque todo mundo já sabe disso, mas nós estamos com deficiência de vitamina N. Que vitamina é essa? Vitamina natureza, tá? Nós estamos, né? A grande população não tem acesso à natureza. Tem pouquíssimos parques públicos que essas pessoas podem utilizar. Às vezes, quando eu falo isso, eu acho um pouco estranho, porque aqui em Brasília a gente tem, né? A gente tem muito, mas isso é uma realidade
de Brasília, não é uma realidade de todas as grandes cidades e muito menos das cidades pequenas, né? Mas nós estamos vendo que está sendo investido em áreas públicas, em praças, em parques, né? Os clubes estão voltando, né? Por quê? Porque são espaços abertos onde as pessoas podem ter um contato maior com a natureza, e aí por isso que a gente chamou de vitamina N, né? E não de vitamina D, tá? Esse contato e que simplesmente ele vai nos devolver alegria, bem-estar, só por você estar passeando, caminhando junto à natureza, já é um diferencial. Para quem gosta de passear, né, em lugares públicos, entende muito bem o que eu estou falando. Faz toda a diferença entre você fazer uma caminhada num lugar fechado, entre poder caminhar num parque, é muito diferente. Mas voltando agora, essa questão dos jardins em vasos, para o lado do mercado, por que, que o momento é bom? Vamos prestar atenção em alguns números, né? Eu falar que o mercado está em alta, aliás, todo mundo está falando isso na internet, né? O mercado de paisagismo está em alta. E aí, às vezes, acontece aquilo, né? De todo mundo achar que está uma maravilha, né? Está bom, mas a gente precisa de pessoas, de profissionais que saibam o que está fazendo. Precisam de profissionais que estão buscando conhecimento, tá? Está em alta, mas esse pessoal que está aí fazendo alguma coisa muito amador, esse pessoal não vai permanecer. Por quê? Porque quando esse jardim der errado, aquele cliente não vai mais buscar aquele profissional. Então, nós precisamos buscar essas informações e informações idôneas, né? Não é qualquer tipo de informação. Mas vamos lá. Provar que o mercado está em alta. O setor de plantas ornamentais e flores cresceu 10% no período de pandemia. Isso em relação a 2020, tá? Em 2021 ele já ultrapassou 10%, ou seja, vai fechar 2021 com um aumento maior do que 10%. Então, isso é muito interessante. Por que aumentou? Porque as pessoas estão investindo em áreas de lazer, no seu quintalzinho ali no fundo de casa, porque as pessoas estão e vão continuar usando mais esses espaços. Então, o setor de plantas ornamentais em geral cresceu. Tanto cresceu que as plantas estão muito mais caras, né? Para quem está aí trabalhando ou comprando planta, mesmo para você mesmo, você já sabe que triplicou. Dobrou algumas e outras triplicaram de valor, isso é certo. Bom, plantas ornamentais cresceu 10%, o setor de plantas em vasos cresceu 300%. E isso informalmente, tá? Isso também é um dado de 2020, tá? 2021 continua acelerado esse mercado e eu volto a falar para vocês, informalmente não é o que nós queremos. Nós precisamos de pessoas, de profissionais para atender esse público que comprou sozinho, não acertou, mas que quer ter plantas em casa. E quando eu falo plantas em casa, esses jardins em vaso, gente, é jardins internos e externos. A pessoa às vezes mora de aluguel e eu já escutei muito assim: eu não quero plantar, fazer um jardim aqui, porque quando eu for embora eu vou ter que deixar tudo aqui. Jardins em vaso você leva junto com você. Invista nos jardins em vaso que quando você for mudar, você leva tudo junto. Então, esses são argumentos que você precisa ter para você convencer essa pessoa que dá para trabalhar, que dá para ter todo esse jardim por perto e que ela não precisa se desfazer depois. Porque o vaso vai te dar essa mobilidade. Você vai poder levar, vai poder, né, buscar outro ambiente, né, trocar. Mas para eu fazer isso, eu preciso escolher o vaso certo. Porque quando eu escolho o vaso errado, formato errado, a boca do vaso errado, eu não vou conseguir tirar essa planta daí, eu vou dificultar o transporte. Então, tudo isso é técnica, tudo isso nós vamos ver durante o curso, tá? Então, profissionalmente, para setores especializados, está em ampla expansão, em busca de profissionais capacitados.
Quantas pessoas entram em contato para poder falar, não, eu quero montar um jardim aqui em casa, mas eu tenho um espaço pequeno, mas eu preciso de um profissional que saiba me falar o que eu posso colocar. Gente, quando nós estamos falando de ambientes, aí começa toda aquela questão de clima, microclima, né? E tudo isso tem que ser observado. Não é porque é uma planta em um vaso que você não vai se preocupar com isso. Nós vamos nos preocupar até que material é esse vaso, para ver se ele esquenta mais ou menos, se ele compete, pegando um pouco de água da planta, né? Que material é esse que absorve a água também. Tudo isso nós vamos ver. E nós temos todos esses tipos de materiais no mercado para a gente poder trabalhar. E aí é uma questão de saber escolher, principalmente saber entender onde eu estou fazendo esses jardins em vasos, que cidade eu moro, que tipo de clima que eu tenho, porque quando eu comparo, né, aqui em Brasília, a gente tem um clima muito seco nessa época agora. Então, aqui a gente tem também essa questão de quais os melhores vasos que a gente pode trabalhar aqui, com certeza. Tá, então eu falei do mercado e para quem é o curso, né? Para quem eu falei já um pouco disso lá no início, né? Para quem é esse curso, mas é para você que quer se tornar um profissional em jardins em vasos, faltou um M ali, e precisa aprender técnicas para projetar, implantar, vender e, claro, ter retorno financeiro. Então, eu não estou dizendo só para você fazer ou a venda do seu serviço, que é o que eu vou chamar de projeto aqui, né? De projetar esses jardins em vasos, né? Estou falando que você pode fazer o todo, e aí é o seu interesse. Você vai poder só prestar uma consultoria, você pode só projetar, como você pode projetar e implantar, e eu gosto muito dessa ideia. E vender, você vai ter que vender de qualquer jeito. Todos nós estamos vendendo quando eu estou falando com o cliente. Se eu estou oferecendo o meu serviço para ele, seja um projeto, seja uma implantação, eu estou vendendo. Então, todos nós precisamos aprender a vender. E todos nós queremos retorno financeiro. E aí, lá na frente, eu vou falar sobre isso, sobre como você precificar esse seu serviço, depende de que tipo de serviço que você está oferecendo, né? O que você realmente está oferecendo para esse cliente, se você está oferecendo do começo ao fim, se é só uma consultoria, tudo isso tem valores diferentes. E com o curso, você vai passar por todos esses modelos e vai, pelo menos eu vou te mostrar, se você vai aprender, eu espero muito que você aprenda, mas eu vou te conduzir, eu vou te mostrar como nós podemos chegar nesse valor para a gente poder cobrar do nosso cliente. E para isso a gente depende de pesquisas, a gente depende de onde eu estou trabalhando, o mercado é diferente, que tipo de, né, oportunidades, que tipos de materiais eu consigo, tudo isso influencia. Então, nós temos que fazer isso através de uma pesquisa. Não dá para ficar comparando o preço do meu serviço com o seu, principalmente se nós somos de regiões diferentes. Então, esse curso é para quem quer desenvolver, além das técnicas, né, que nós temos, que nós vamos mostrar para plantio, para a escolha desses vasos, também desenvolver esse lado, tá? De venda e de precificação, tá? Ninguém quer ficar trabalhando, ninguém está aqui para fazer um curso para depois não conseguir trabalhar com o que aprendeu. Então, eu preciso ter o quê? Segurança ao oferecer os meus serviços, né? E a minha ideia é que você também tenha segurança ao oferecer o seu serviço, né? A gente precisa saber falar até mesmo o valor do nosso serviço. Falando do curso propriamente dito, né? Nós hoje temos aqui o cronograma, a primeira aula, né? Na verdade, essa aula introdutória, uma aula que os alunos, né, vão receber no formato diferenciado, os alunos do curso. Nós temos a primeira aula hoje, que eu chamei de uma aula aberta para tirar essas dúvidas, e nós teremos 3 encontros ao vivo, tá? Então, esse de hoje e mais 2. Sempre segunda-feira. Segunda que vem, dia 9, e depois a última aula no dia 16. Como é que vai funcionar isso? A partir de amanhã, o curso está liberado
para o pessoal que já está inscrito no curso, vai ter acesso a todos os vídeos que são liberados essa semana, tá? Então, nós temos aqui, eu separei em 2 grupos os módulos, então, essa semana serão liberados alguns módulos e a semana que vem outros módulos. Na medida que vocês vão tendo acesso a esses módulos, vocês vão poder enviar as perguntas, nós vamos ter grupos, né? De repente, mais de um grupo, porque eu não quero grupo com várias pessoas, né? Para ficar mais fácil de atender. Então, nós vamos ter o grupo para que vocês tirem dúvidas e que vocês mandem as dúvidas para lá, porque na próxima aula eu vou retirar todas essas dúvidas e vou entrar com conteúdo bônus para vocês. Posso comentar alguma coisa que já está lá no curso, mas provavelmente eu vou trazer algo que não esteja lá, para a gente poder discutir e tirar as dúvidas. Então, vocês vão poder mandar todas as perguntas para a gente poder estar falando na próxima segunda-feira sobre o conteúdo dessa semana. Depois, a gente libera os próximos conteúdos e, da mesma forma, no dia 16, a gente está ao vivo para poder falar com vocês e retirar dúvidas, tá? Vou falar sobre o conteúdo que vai ficar mais fácil da gente entender como funciona aquele cronograma lá, tá? Então, o pessoal vai acessar o curso a partir de amanhã e vai receber lá todos esses conteúdos, apresentação, boas-vindas, como tem que ser. E aí a gente começa falando de ética profissional. Falo sempre, quem já me ouviu aqui sabe que eu vou sempre repetir que nós precisamos ter ética profissional e que nós precisamos respeitar o gosto do nosso cliente. Respeitar tudo do nosso cliente. Quando eu falo de ética, eu levo muito para esse lado, mas não esquecendo que nós temos que ser honestos, idôneos e tudo isso, né? Cumprir com as nossas obrigações, mas respeitar o cliente e entender o que o cliente quer, o que ele espera do nosso projeto, e você conseguir entregar isso sem qualquer preconceito, sem ficar observando o gosto do seu cliente, sem questões culturais. Essa é a sua função. Então, tá lá, nós temos material sobre isso, ética profissional. Depois nós vamos passar por vegetação, né? De uma forma bem didática, separada em grupos funcionais, para que a gente entenda. Ninguém aqui vai ficar, se não tem conhecimento com vegetação, não vai sair desse curso um expert, vai conhecer bastante planta, mas precisa correr atrás dessa informação se é que você não tem. Porque não dá, porque senão o nosso curso ia ficar muito grande. Mas tem lá vegetação, tem vários exemplos, aí nós vamos passar pela botânica, porque ninguém pode trabalhar com plantas sem entender o funcionamento básico de uma planta, tá? O que é a responsabilidade da raiz, das folhas, então nós vamos passar por isso aí, porque é fundamental, você vai começar a perceber essa planta, essa vegetação, de uma forma diferente quando você entende como ela funciona. E aí a gente entra nos tipos de vasos, materiais, cores, tudo, né, formatos que a gente pode apresentar. Nós vamos ter ali vários vídeos apresentando esses tipos de vasos e aí na sequência os tipos de cachepôs, né? Todo mundo sabe que a grande diferença de um vaso para um cachepô é que vaso possui furos e cachepô não possui furos. Mas uma dica que eu já falo e que depois nós vamos falar mais lá dentro do curso é sobre você usar o vaso sempre com cachepô. Por quê? Porque se esse vaso é caro, porque se esse vaso, né, você não quer perder ele de forma alguma, você pode evitar de estar colocando água nele, de estar fazendo a manutenção diretamente nele, porque você tem a facilidade de plantar em outro recipiente e colocar dentro daquele vaso bonito, maravilhoso, caro que você comprou, se for esse o detalhe, tá? Mas são técnicas para a gente poder aproveitar ao máximo. Gente, tem vasos, a maioria deles duram muito, dá tempo de você falar assim, nossa, não aguento mais olhar para esse vaso, né? Mas é essa a ideia, é que durem, né? Aqueles vasos que a gente comprava antigamente, que passava um ano, você já estava tendo ele com rachadura, descascando ali, não é interessante, não é isso que nós queremos vasos de qualidade, e o mercado está cheio de vasos de qualidade.
Basta a gente saber procurar. Depois que a gente, né, passar por vasos, por cachepôs, né, por tudo isso, nós vamos entrar diretamente nas composições. E aí nós vamos dar exemplos de composição de um único vaso com planta, de vários vasos. E aí nós teremos, né, na aula ao vivo, nós teremos uma interação de como montar essas composições. Eu vou estar ali mudando vasos, mudando plantas, né? A gente vai poder utilizar um software de um parceiro que vai estar conosco, que é da AUE, e que ele vai, inclusive, passar, né, informações, uma aula também para os alunos, e esses alunos também, como bônus, terão acesso aí por um tempo a esse software para poder entender como ele funciona, porque eu acho uma forma muito fácil e prática de você montar a composição e mostrar para o seu cliente. Para quem trabalha com qualquer outro software, excelente, não vai precisar disso. Mas para quem não é bom de desenho, né? Porque se você também desenha bem, excelente, você pode fazer os desenhos e mostrar para o seu cliente. Mas, gente, nós precisamos mostrar, nós precisamos projetar. E eu vou trazer uma técnica fácil, né? Que ninguém vai ter que investir muito, que ninguém tem que. Para facilitar seu dia a dia. A grande dificuldade do seu cliente é visualizar o que você está dizendo. Se você faz ali em planta baixa, ninguém consegue entender, a grande maioria dos clientes, né, em qualquer tipo de jardim. Então, você desenha ali em planta baixa seus vasos, não vai resolver. Se você não sabe fazer perspectiva, pronto, ficou mais difícil. Mas se você tem o auxílio de um software que seja prático, isso pode facilitar muito e você pode ter, pode conseguir melhorar o seu tempo, né? Hábil ali, você ganha tempo com isso e vai poder mostrar mais fácil, mais rapidamente para o seu cliente. Então, isso é um detalhe que vai acontecer na próxima aula, que aí vocês vão poder já participar disso. Quando a gente terminar a parte de composição, que nós vamos discutir questões de ambientes, né, ambientação desses vasos, aí a gente vai para o plantio, né, mostrar como se deve fazer um plantio adequado. Depois do plantio, a gente passa por manutenção, vem adubação, vem poda, controle de pragas e doenças, né? Então, dá para ver que é muito conteúdo. Agora, longe de mim querer que vocês saiam especialistas em tudo isso, mas com certeza vocês vão sair entendendo um pouquinho e dá para buscar mais informação. Dá para falar assim, nossa, eu, né, não entendi isso, ou eu quero aprender mais sobre isso e vou atrás. Então, isso faz parte da manutenção. A rega também faz parte da manutenção. Eu separei aqui, porque nós vamos ter também uma aula especial de irrigação, demonstrando sistemas, né, para irrigação em vasos e que facilita muito. Todo mundo quer praticidade hoje. Ninguém tem, às vezes, né, facilidade de estar ali o tempo todo cuidando dessas plantas. Esquece, vai viajar, né? Não tem quem molhe as plantas, né? Se você tem um sistema de irrigação automático ali, você não precisa preocupar com isso. E é muito fácil a gente ter. Tá? Dá para a gente ter isso em diversos tipos de composições de vasos, jardins verticais com vaso, né? Vasos realmente colocados direto no piso, dá para a gente ter essa irrigação. Então, nós vamos ter a demonstração disso, que será também uma aula à parte só para mostrar para a gente como nós podemos fazer essa parte da irrigação. E para quem não tiver, vai aprender a irrigar na quantidade certa, né? Quem não tiver interesse ou não for trabalhar com irrigação automatizada. E para finalizar, nós teremos a parte de iluminação, né? Nós vamos mostrar exemplos de como nós podemos trabalhar a iluminação nos vasos e que faz total diferencial, né? Faz uma diferença enorme, que aquilo ali fica muito mais bonito, que à noite você tem outro visual. Isso em jardins, né, gente? Jardins externos nós também conseguimos isso. Se você trabalha iluminação, você tem um jardim durante o dia e um outro jardim durante a noite. E isso pode ser com vasos. Você pode ter uma composição toda em vaso e conseguir essa iluminação fantástica que vai fazer assim enorme diferença no seu jardim e que vai ficar muito bonito. Então nós também vamos ver possibilidades de como fazer isso, de como melhor poder utilizar essa luz. E finalizando o conteúdo lá, que eu deixei para o final, que seria a questão de precificar, né? Que eu falei lá no começo, que nós vamos aprender
a precificar. Quando eu falo precificar, é o seu serviço, não é preço de vaso, isso aí tem no mercado. Nós vamos colocar preço na sua prestação de serviço. Quais são os serviços que você realmente vai oferecer? Como é que você calcula esse preço? Como é que você não leva prejuízo nisso? O que você tem que levar em consideração? Isso é essencial. Então, isso aqui é mais uma aula bônus para a gente trabalhar sobre preço, né? E também nessa parte aí eu vou falar um pouquinho de contrato, né? Para que ninguém deixe de fazer contrato, para que depois não fique aí chorando que não tem como cobrar do cliente, que não recebeu nada antes. Tudo isso nós vamos falar durante o curso. É muito conteúdo, né? Só de ficar falando aqui, dá para perceber que tem muita coisa para a gente falar. Então, quem está no curso tem muito vídeo para poder ouvir lá, para poder assistir. Eu sempre falo que quando você coloca uma planta num vaso e que você leva para casa, você adota essa planta. Tá? Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando a planta está lá fora, ela tem chance de receber luz, tem chance de receber água de chuva. Quando você coloca ela dentro de casa, além de você estar fazendo, né, um jardim em vaso, você está adotando totalmente essa planta, porque é você que tem que cuidar dela. Ela pode até receber alguma quantidade de luz se estiver perto de uma janela ou não, mas você é responsável por tudo. Então, volta lá naquela questão de trabalhar a responsabilidade com as crianças, né? Colocar alguém responsável por isso, para cuidar dessa planta, para saber quantas vezes por semana eu tenho que molhar essa planta, para lembrar que a planta não vive só de água, que tem muita gente que acha que planta só precisa de água, esquece de adubar, que ela precisa de nutriente. Tá? Ninguém vai ter uma planta bonita se ela não tiver reposição, se não tiver nutrientes ali suficientes para ela desenvolver. Aqui ninguém está falando de ter uma planta mais ou menos. Nós estamos falando de ter uma planta com seu desenvolvimento máximo, com seu potencial de beleza máximo, com a sua coloração máxima. É isso que nós queremos. Não é mais ou menos o jardim do vizinho é mais bonito. Não. É o jardim, é o seu jardim ou é o jardim que você fez, é o mais bonito, porque ele é bem cuidado, ele foi bem planejado, bem plantado, e aí você tem um excelente resultado. Fora isso, vai ficar ali na mesmice, né? Não é esse o interesse. Não adianta comprar o vaso mais lindo, mais bonito, escolher muito bem a cor, se você não sabe cuidar dessa planta. Quando a gente fala de cor, e está lá no conteúdo do curso também, nós vamos ver a influência das cores, né, nos ambientes, e hoje isso está em alta, né? A gente precisa de ambientes que querem ter um ambiente mais calmo, que quer transmitir tranquilidade, e outros ambientes que pode estar mais agitado. E nós conseguimos isso usando cores. Então, também tem lá um conteúdo sobre cores, né? Então, olha só, cultivo em vasos é uma das práticas mais relaxantes e desafiadoras. Relaxante porque é muito gostoso trabalhar com plantas em qualquer situação, em vasos também, mas é desafiador porque você tem que cuidar, você tem que ver os limites, você tem que conhecer o desenvolvimento dessa planta, tamanho, porte, para que você não erre nas escolhas, tá? Clima é fundamental, né? Microclima, isso aí não vamos nem falar, que eu preciso saber diferenciar uma planta, né, de área externa de uma área interna. Plantas de sombra, plantas de sol, meia sombra, preciso, é básico isso, tá? Então, cultivar em vasos é adotar a planta, pois ela dependerá totalmente de você, é arte e técnica junto. É arte como o paisagismo é arte, né? Nós já sabemos disso. Então, nós precisamos entender um pouquinho ali da combinação das cores, um pouquinho de estética, mas nós temos que ter muita técnica envolvida. E a nossa função é fazer tudo isso ser muito bonito, mas tecnicamente tem que estar perfeito, tem que estar com uma qualidade total. Cultive todas as pessoas, as certas vão brotar. Eu falo isso relacionando com as plantas, tá? Só vão brotar, gente, só vão permanecer aquelas que forem bem cultivadas. Então, aqui o recado é cultive. Não é para você ter uma pessoa por perto, uma planta por perto,
que você não está cultivando. Então, da mesma forma que você faz com as pessoas, você faz com as plantas. Cultive. Que quando forem certas, tanto as plantas quanto as pessoas, elas vão brotar e vão permanecer aonde você estiver. Pensa nisso, relacionando, tudo está relacionado, tá? Tudo na natureza, nós estamos juntos, não existe nada isolado. E o Jardins em Vaso também faz parte desse meio ambiente aí.